país. A gente viu aí, né, que o vice-presidente Geraldo Alckmin viajou ao México essa semana aí com uma comitiva de empresários, ministros, e a ideia é justamente fortalecer as relações e ampliar investimentos com os mexicanos. Assunto que eu vou conversar agora ao vivo com o coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília, nosso colunista aqui, o professor Gustavo Menon. Professor, bom dia, primeiramente. Seja bem-vindo aqui com a gente, tudo bem? Tudo bom, Felipe? Bom dia. Bom dia a todos os nossos telespectadores do AgroMais. Sempre um prazer e uma honra conversar com todos vocês. Professor, a gente está falando aqui, né, das duas maiores economias da América Latina, duas das maiores economias da América Latina. O que é que o vice-presidente está levando na bagagem e o que é que ele pretende trazer de lá? Basicamente, Felipe, trata-se de uma viagem do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, em direção ao México, em direção à capital mexicana, Cidade do México, buscando viabilizar alternativas como resposta ao tarifaço implementado por parte da Casa Branca, por parte da gestão de Donald Trump, onde há essa necessidade não só de estreitar relações comerciais com diferentes atores em diferentes áreas do campo econômico, mas também vislumbrando essa confecção de alternativas, como então não só buscar novos parceiros sociocomerciais e implementar uma série de medidas, uma série de estratégias de cooperação sul-sul em meio a esse mundo marcado por profundas incertezas e pela adoção de políticas unilaterais e protecionistas. Presidente Geraldo Alckmin, o vice-presidente Geraldo Alckmin, chamou atenção para a realização de algumas áreas, de algumas estratégias que podem viabilizar o estreitamento das correntes de comércio. É o caso da realização do Fórum Empresarial, Felipe, Brasil-México, que tenta alavancar uma série de setores estratégicos para a economia nacional, agronegócio, indústria, ciência e tecnologia, debate sobre soberania alimentar, entre outros ramos que são essenciais em termos de complementariedade. E veja que, em grande medida, o presidente do México, a presidência do México, Cláudia Sheinbaum, tenta também articular iniciativas de alternativa, sabendo que esse cenário é um cenário carregado, né, por essas políticas protecionistas, onde Brasil e México têm muito a se complementar em iniciativas de investimentos mútuos, especialmente na orquestração dessa integração regional. Isso pode se fazer valer, por exemplo, nos debates, nas discussões, nas agendas da CELAC, que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, e entre outras áreas que são áreas que podem se complementar, sobretudo com a mobilização de diferentes atores na América Latina e em meio a esse mundo, como eu disse, marcado pela crise do multilateralismo. Professor, o México, ele de fato, ele se posiciona hoje como um país estratégico para a gente, tem potencial grande de consumo, tem localização estratégica, enfim, é um país que de fato entra no nosso radar aí como um país estratégico? Sem dúvidas, Felipe. Observe que estamos falando de um grande mercado consumidor. Como você bem sublinhou, trata-se de uma das maiores economias da América Latina. E, claro, como que, em grande medida, há uma interdependência simétrica da economia mexicana com as relações com os Estados Unidos. Como eu disse, a presidência de Cláudia Sheinbaum, a atual presidenta do México, tenta cada vez mais buscar alternativas, diversificar sua balança comercial, sabendo que essas políticas protecionistas também afetam esse vizinho ao sul dos Estados Unidos, como que a economia mexicana foi substancialmente afetada na adoção dessas diferentes tarifas. O desafio que está colocado a partir, então, dessa estratégia de diversificação, de mobilização de políticas de cooperação sul-sul, trata-se não só dessa diversificação das relações sociocomerciais, mas dar vazão, Felipe, àquilo que está cristalizado, consubstanciado
em termos da política externa brasileira, no artigo 4º do atual texto constitucional. Se nós olharmos para o parágrafo único, veja que a nossa área estratégica e privilegiada de inserção internacional trata-se das iniciativas de integração na América Latina. Como que a gente pode fortalecer cadeias produtivas, desde o agronegócio até a indústria, passando por setores que são setores estratégicos, como o complexo da saúde, mais do que isso, a adoção de novas tecnologias para se pensar uma transição energética justa, inclusiva e sustentável, são agendas que podem se complementar a partir daqui, e a mobilização do vice-presidente Geraldo Alckmin trata-se de uma mobilização essencial no sentido de nós não dependermos exclusivamente de uma única relação sociocomercial, sabendo que o Brasil tem essa vocação e essa tradição diplomática dos diálogos universalistas. Essa iniciativa, essa viagem, como disse, trata-se de uma viagem determinante para retomar iniciativas de integração regional, sabendo que o México possui também uma afinidade político-ideológica com a atual gestão do governo federal. Professor, o senhor acha que os Estados Unidos estão de olho aí nessa viagem brasileira, nessa aproximação, nesse fortalecimento, estreitamento de laços entre Brasil e México nesse momento? Sem dúvidas nenhuma, Felipe. Como que a Casa Branca está atenta às movimentações geoeconômicas, geopolíticas do nosso tempo, mas há, por parte dos Estados Unidos, essa posição de se isolar em meio a uma série de conflagrações que marcam as relações internacionais contemporâneas, a começar pela Guerra na Eurásia, os conflitos que se dilatam pelo Oriente Médio, e nesse cenário de guerra comercial entre Estados Unidos e China, veja que a postura dos Estados Unidos trata-se de uma postura de adotar essas medidas unilaterais, não só com os seus vizinhos. Sabemos que a história entre México e Estados Unidos é uma história marcada por uma série de conflitos desde o século XIX até a contemporaneidade, e observem que estamos falando aqui de movimentações que a Casa Branca tenta, de alguma forma, viabilizar a retomada dessa região que, por excelência, os Estados Unidos entendem como sua região de sua histórica influência, né? Como que a América Latina, a região do Caribe, trata-se de uma região onde os Estados Unidos tinham grandes investimentos, tinham uma área de influência bastante consolidada, e nos últimos anos, com a ascensão chinesa, em especial nas últimas décadas, como que houve uma alteração dessas relações sociocomerciais, onde as correntes de comércio começaram a se concentrar nas economias em desenvolvimento, sobretudo nessa região da Ásia e do Pacífico, e como que Brasil e México estão de olho nesse crescimento do Sudeste Asiático, crescimento chinês, apostando cada vez mais nessas iniciativas de diversificação sociocomercial. Muito bem, professor. Quero agradecer demais a gentileza de ter participado aqui com a gente hoje, viu? Desejar um ótimo fim de semana. A gente volta a conversar na semana que vem. Muito obrigado, Felipe. Um ótimo final de semana a todos os nossos telespectadores. Estou sempre à disposição. Bom trabalho.